Oi, pessoal! Você não está no canal errado, não. Hoje a gente resolveu inverter um pouco os papéis. Nós somos alunos aqui da Adriana no curso Data Science Analytics, Transformando Negócios. E eu super recomendo, hein? Tem que participar, vale muito a pena. E a gente resolveu fazer essa dinâmica para conhecer um pouco mais sobre a Adriana, entender um pouco mais sobre ela fora e dentro do LinkedIn. E eu trouxe aqui colegas aí do curso, então a gente tem a Tamara, a Célia e a Mônica, e deixa eu só me apresentar antes, depois eu passo a palavra para elas. Eu sou administrador, engenheiro e cientista de dados. É tudo isso, tudo junto aí, misturado. Bem, pessoal, para quem não conhece a Adriana, ela é formada em estatística, fez mestrado também em estatística, e assim, uma opinião pessoal, para mim é a professora que tem uma didática incrível, e assim eu realmente sou apaixonado pela Adriana. E para fazer essa primeira rodada aí de perguntas, eu vou passar aí a bola para a Mônica. Oi, eu sou a Mônica, sou aluna da Adriana, do curso de Data Science Analytics. Sou formada em administração e trabalho numa empresa, numa consultoria de varejo. E eu gostaria de saber uma pergunta, Adri. Assim, todo mundo sabe que você é apaixonada por estatística. Da onde veio essa paixão e quando que você descobriu, que hora que você descobriu que estatística era tão sexy como você sempre fala em todas as suas aulas, em todas as suas palestras e cursos? Cara, eu nem imaginava que era estatística, e eu lembro que quando eu estava no colégio, meu sonho era ser professora de matemática, porque eu sempre amei dar aula. E no colégio, meus amiguinhos me pediam ajuda, e olha que engraçado, né? Todo mundo sabia isso, não sei nem se é ético eu falar isso, mas no colégio eu sempre tive uma visão que se você quer de graça, eu te vendo. Tipo, se você não quer se esforçar, se você não quer estudar, você quer cola, eu vendo cola. Então no colégio eu vendi cola por muitos anos. Agora, se você quer estudar, eu te ensino sem te cobrar nada. Mas você tem que se dedicar e eu me dedico a você. Então, no meu colégio, a galera se reunia no meu prédio, a gente fazia sala de aula no espaço de brincadeira lá do meu prédio. Isso já era muito legal. Então, meu sonho era ser professora, sempre foi. Só que a minha mãe me proibiu de fazer coisas relacionadas à educação, porque ela é professora e sofreu muito com isso. E aí o que ela me disse enquanto você morar no meu teto, quem manda sou eu, você não vai ser professora. Eu falei, ok. Então eu tinha que escolher alguma coisa que fosse correlata. E aí o coordenador do colégio naquela época, ele foi sensacional, Alexandre, ele me orientou e falou, você já ouviu falar de estatística? Aí eu fui pesquisar e falei, meu Deus, esse negócio deve ser maravilhoso. Aí eu prestei estatística e foi onde eu entrei e, cara, onde eu me apaixonei, que foi bem a sua pergunta, foi o momento em que, no meu primeiro estágio, que foi no meu primeiro ano de faculdade, eu tinha que mostrar um resultado para o cliente, né, que era o meu chefe, no caso, e eu precisava mostrar o resultado de uma pesquisa que a gente tinha feito com os clientes dele. Na hora que eu mostrei o box plot, e ele viu o outlier, que era o foco dele, e eu vi aquele olhinho brilhando, eu falei, meu Deus, se com box plot, que eu tô no primeiro ano, eu consigo fazer esse olho brilhar, imagina o que eu faço quando eu me formar. Aí foi a paixão. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. Então, pessoal, vocês já repararam que essa mulher respira estatística, né? Então, assim, a vida dela é isso. E pensando nisso, agora eu quero saber, Dri, se você teve alguma dificuldade durante o curso. Teve aquela matéria que você falou, meu, isso não vai descer, isso é muito foda. Como é que foi para você o curso? Foi bem puxado. Só que eu também sou muito, muito rigorosa comigo mesma. Eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu não recomendo para ninguém, que se eu pegar alguma DP é porque eu não nasci para isso. Então, eu não me permitia pegar DP. E aí, isso significava o quê? Estudar como um animal. Eu lembro que em probabilidade, que hoje vocês têm aula comigo de probabilidade, a gente se diverte loucamente, em probabilidade eu chorava litros, porque eu não conseguia entender as áreas da normal. E aí eu ficava estudando em cima loucamente, em cima, a um ponto de tomar banho estudando. Então eu fazia cola, eu colocava minhas folhas em plastiquinho, colava no banheiro e tomava até banho estudando, sempre estudando. E o que é mais curioso, infelizmente, e isso acho que não é uma coisa que só eu passei, eu acho que é muito forte, e acho que até o que me motivou a ser professora também, meus professores, eles não tinham uma didática, uau, que sensacional. Então eu sofria muito para aprender, muito, muito, muito. E eu posso dizer até que eu saí da faculdade sem saber nada. Eu só fui aprender as coisas no final do mestrado, que realmente as coisas começaram a fazer sentido no meu cérebro.
Mas como eu não tinha, assim, os melhores professores para entender os conceitos das coisas que eu estava fazendo, eu tinha que me dedicar dobrado. Então, realmente, eu estudava muito, sem brincadeira, mas também não largava a mão de uma festa. Então, eu era metade ali dos dois. Tanto é que na minha época de faculdade, eu tinha até um site, que era o Figo Regenera, que era só para entrar de graça em festa, porque eu tirava foto da balada. Então, tudo que eu podia fazer para aproveitar, eu fazia. Só que sempre estudando muito. Então, sim, tive muitas dificuldades. Eu lembro que eu chorei muito em GA, porque eu quase peguei DP. E aí, estava na minha meta, na minha cabeça, aquela loucura que eu não recomendo para ninguém. E probabilidade foi uma que eu também sofri muito. E aí, tomava banho estudando esse negócio. E aí, galera, como o meu colega de curso, Rodrigo, falou, o curso que a gente está fazendo com a Adri, eu super recomendo. Porque, assim, aprender probabilidade estatística e entender de cara, é muito difícil. E a mulher sabe explicar muito bem. Então, assim, ninguém vai se arrepender de entrar nesse curso, tá? Dri, nós somos seus alunos. Acho que todo mundo pode falar que a gente faz exercício adoidado. A gente se diverte adoidado, mas a gente estuda muito. Porque a Dri, para quem não conhece, gente, ela é adepta ao HB. O negócio com ela só resolve se tiver horas bunda. Você tem que estudar. E tem que estudar muito. Então, o que eu quero saber? Você consegue compartilhar com a gente alguma dica de estudo? Porque a gente sabe que muitos professores de matérias muito técnicas, específicas, não têm uma didática tão legal para fazer a galera entender. Às vezes não consegue trazer para o real. Então, a gente quer entender aí se você tem alguma dica que você dá para quem está fazendo a graduação de estatística ou estudando para data science. Cara, eu acho que a melhor dica que eu posso passar é HB, hora bunda. Preciso estudar. E aí, pensando no meu jeito de estudar, é livro. Eu adoro livro, porque livro conta uns histórias, eles têm aplicações, eles têm problemas. E uma outra coisa que eu faço muito é trazer analogias do dia a dia. Então, cara, eu li esse enunciado. O que isso poderia ser? Se o enunciado está em laranjas, dá para aplicar também em peras, dá para aplicar também em bananas, dá para aplicar também em pneus, dá para aplicar em outros contextos. E aí, buscar histórias. Então, eu acho que o que me facilita muito o ensino é trazer isso para uma vida real. Então, vai lá, calculei a média. O que isso significa? O que significa a média da idade dos meus alunos? Que é o exemplo que eu mais uso para as pessoas entenderem para que serve uma média. Então, eu sempre tento me colocar na informação, tipo, eu sou a média. Para que eu servo para o mundo? Para que eu vim aqui? Então, todo mundo tem um papel, que nem a gente fala, né? Que todo mundo veio para a Terra para cumprir algum papel, alguma missão. As medidas também, filho. Ninguém inventou um negócio do nada. Então, qual é a missão desse troço? E aí, o que eu gosto muito de fazer também é ver a história das coisas, etimologia das palavras, porque a etimologia conta uma história. Então, isso é muito curioso. Além disso, saber o porquê ela foi inventada e tentar se colocar no lugar de quem inventou. Se você inventa a medida, por mais que ela já exista, cara, você vira o dono. Por que vocês falam que vocês gostam das minhas aulas? Porque vocês inventam as distribuições. E aí você vira dono. Então, eu tento fazer isso. Como que eu seria o cara para chegar nessa fórmula? E aí, hoje, uma aluna falou um negócio que eu achei muito curioso, que ela falou assim, fórmula, um professor meu lá do colégio me falou, que é formula. Então, é para mula, eu tenho que saber criar a fórmula. Então, se eu entendo, se eu crio, fechou o planeta. Achei maravilhoso o que ela falou, porque realmente é perfeito. E é exatamente como eu me sinto. Se eu faço o meu aluno inventar aquilo, ele vira o dono, ele não sofre mais, porque é dele. Eu não dei para ele. Então, nada... E aí, de novo, horas bunda. Nada que vem muito fácil entra no meu cérebro e é meu. Então, se você estuda, se você se dedica, se você leva muita porrada, vai dar certo. E aí, vocês estão de prova. Na entrevista para entrar no curso, o que eu combinei com todo mundo? Você está pagando, mas quem vai te usurpar sou eu. E vou fazer com gosto. Porque você quer aprender. E aprender, simplesmente, eu só te ensino. Eu não te faço aprender. Quem aprende é você com você. Dri, eu vou fazer uma pergunta agora de carreira, sobre carreira. Você falou que você ficou apaixonada por estatística quando você viu os olhinhos do seu cliente brilhar. Qual foi com certeza você já fez trabalhos enormes, que já trouxe impactos enormes em muitas empresas ou para muitas pessoas. Qual foi aquele que mais te marcou? Ou aquele que você falou, nossa, isso realmente eu causei, eu possibilitei que houvesse uma mudança, ou eu provoquei uma mudança, ou para uma pessoa, ou numa empresa?
Cara, eu acho que essa minha primeira vivência foi magnífica, porque foi logo de cara e era um box plot. Gente, o que eu falo? Box plot é de Deus. E aí, na hora que eu vi o box plot, e eu não estava olhando para o box plot, eu estava olhando para o meu cliente, né? Que no caso era o meu chefe. E o olho dele brilhava, eu nunca vi um negócio daquele. Eu falei, gente, eu posso mudar o planeta com esse troço aqui, ó. Se um pontinho ali em cima dessa caixinha já fez esse milagre, o que dá para fazer? Então, esse me marcou profundamente. Mas tiveram vários outros projetos que eu achei muito sensuais, porque mostra o domínio da coisa. Teve um outro que, na verdade, não chegou a ser um projeto, foi uma POC, né? Porque eu trabalhei por muitos anos em pré-venda. Então, eu tinha que saber vender o peixe. E numa das POCs que eu fiz em um cliente, que era um banco, eles fizeram concorrência. Então, tinham vários fornecedores de software ali fazendo a POC, então desenvolvendo um algoritmo que era com o foco em processos, que é o que a gente chama de contencioso. E durante essa POC, era tudo advogado, porque era relacionado a processos. E aí, no final da POC, você tinha que fazer uma apresentação de tempo cronometrado, com um cronômetro desse tamanho, estampado numa televisão, de fazendo pressão. E beleza, eu fui lá fazer minha apresentação, eu não tenho muito problema de falar em público, e a minha sorte era que tudo leigo, então eu estava no paraíso, porque eu vou poder falar do linguajar mais simples e eles vão absorver. O que não é comum para todos os outros nerds, que nem eu, porque tem mais dificuldade de falar. Então esse me marcou demais, porque na hora que eu entreguei a POC, eu recebi 3 propostas de emprego do mesmo cara, porque ele queria me levar de todo jeito. Então, ele tentou pelo banco, eu falei, nunca trabalharia em banco, obrigada. Aí ele tentou por uma empresa do banco, eu falei, eu também não tô afim. Aí ele tentou pela própria empresa que eu tava, e aí não rolou o projeto. Mas então, quer dizer, ali para mim foi muito marcante, porque eu consegui seduzir advogados e mostrar o quanto que a estatística consegue ser relevante e ajudar eles a minimizar custos e a entender o contexto do qual eles estavam lidando. Esse projeto também me marcou muito. Tem outros que foram bem legais, mas esse me chamou muita atenção pelo fato de, e aí de novo, é o que eu falo para todo mundo, saber se comunicar. Só o fato de eu saber me comunicar com advogados que não são técnicos, eles me amaram. Então, eu acho que muito da nossa missão como cientista é saber se expor e mostrar o quão sexy é as coisas que a gente faz. Aí, galera, vocês já viram mais um diferencial do curso, né? Porque nada melhor do que aprender com quem fez isso na prática, né? Porque, aprender com quem nunca colocou nada em produção, com quem nunca teve que passar vergonha e apresentar pressão, cronômetro, é totalmente diferente. Então, Dri, a gente quer saber o seguinte, você fez a graduação, fez o mestrado, trabalhou em empresa, e o que deu na sua cabeça para abrir a SN? Lógico que para a gente é vantagem, mas a gente também fica curioso de saber. Boa pergunta e boa oportunidade para contar essa história, que eu não sei se é todo mundo que sabe disso. Eu trabalhei em várias empresas e na minha última passagem eu estava com cargo de diretora de analytics. E, cara, era animal para minha proposta do que eu queria. Eu queria, sim, ter pessoas embaixo que eu pudesse conduzir e que eu pudesse vender o peixe. Porque um diretor, ele tem que vender o peixe da área internamente para o cliente. Então, cara, era tudo que eu queria. E ganhava bem pra caramba. Só que eu me vi num lugar em que eu não acreditava mais nos princípios. Eu comecei a perceber que eu estava sendo cobrada para mudar em coisas que eu não ia mudar, porque era o meu jeito. Exemplo, lado humano. Eu nunca vou desrespeitar uma pessoa porque o meu chefe quer. Nunca. Eu nunca vou maltratar um funcionário meu. Eu nunca vou tentar forçar o meu funcionário a fazer algo que ele não se diverte fazendo. Ele tem que ser feliz na área dele. E essas coisas começaram a me incomodar. E outra coisa é que a sensação que eu tive é que quando a gente vai virando diretor, parece que tudo que a gente viveu diminui o esforço. Então, algo que eu sabia que durava uma semana, eu, quando estava diretora, queria que fizesse em 2 dias. Eu falei, mas isso não é verdade, Adriana, você está viajando. Na hora que eu me toquei disso, eu falei, cara, eu estou no lugar errado. E ainda bem que não demorou muito. Foram 6 meses, eu pedi demissão, saí, e aí eu prometi para todo mundo, vou tirar um ano sabático, vocês vão ver, eu vou ficar um ano sem fazer nada. Em 2 meses a empresa já estava montada, já estava tudo planejado, cursos todos desenhados. E aí foi onde surgiu a ESN. E invisto e trabalho nisso loucamente, porque meu propósito é muito forte a educação. Eu sou a Célia, eu sou uma feliz aluna da Adriana no curso Data Science Analytics Transformando Negócios. É um curso fantástico, recomendo para todo mundo que quer seguir a trilha da ciência de dados. Eu acho muito engraçado esse negócio de carreira de cientista de dados,
são tantos conhecimentos, e a Adriana fez uma curadoria tão maravilhosa desse curso, colocou um conteúdo encadeado, de maneira que nós estamos diante de uma, assim, oportunidade de ouro de ter uma formação única no mercado. Mas voltando, você é uma professora por excelência, e eu me lembro de uma aula que eu tive com você até antes desse curso atual, que eu saí maravilhada com o conceito da mediana, porque todo dia eu leio a notícia econômica e os analistas de mercado, a mediana das projeções para o PIB do próximo trimestre é de X%, por que as pessoas não falam, olha, metade dos analistas acham que a mediana, que a projeção do PIB vai ser até tanto. E puxando essa sua habilidade de educar, eu quero lembrar aqui que o professor de criatividade do Irigan, ele destaca essa inteligência educadora como uma das principais habilidades para a gente sobreviver à idade complexa, que é como ele chama o nosso momento atual. E você, mesmo não tendo filhos, ele se refere, quando ele fala de habilidade educadora, a como nós pais somos capazes de preparar os nossos filhos para essa idade e para o futuro. E você mesmo não tendo filhos, eu sei que você tem uma legião de alunos e ex-alunos, pessoas que você mentora, enfim, todos inebriados com seu entusiasmo. E eu queria entender como que você vê esse seu papel de educadora e de formadora de indivíduos capazes de operar tantas transformações, né, na busca de um futuro melhor para todos, para a sociedade como um todo. Eu sempre pensei que quando a gente está diante de uma pessoa como você, a gente logo tem que conhecer a mãe para entender o que ela fez, que deu certo, e parabenizar. E agora estou mais curiosa ainda para conhecer a sua mãe, sabendo que ela desincentivou você tomar a carreira de educadora. Eu queria que você falasse sobre isso, por favor. A minha mãe é maravilhosa e ela sempre me apoiou em tudo, mas ela, quando era professora, ela era professora de colégio. E judiavam muito, gente, lembra de vocês como colégio? Ela é de escola pública. Então, ela hoje tem muitos problemas na coluna porque um aluno colocou uma cadeira quebrada para ela e ela fala disso até hoje. Na hora que ela sentou, ela caiu na frente da sala inteira e se machucou inteira. Então, quer dizer, ela falou, para que eu vou querer isso para minha filha? Isso não é bom. Só que eu nunca quis ser professora de colégio, até porque eu acho que eu não tenho didática com criança, pelo menos eu nunca trabalhei com criança. Eu sempre quis ser professora de gente na mesma idade ou mais velha do que eu. Então, mas agora entendo a sua mãe, o coração de mãe pensa isso mesmo. E talvez ela não tenha enxergado a genialidade com a qual você conseguiu operar uma condição única de ser educadora em uma situação bastante diferenciada. Mas você sabe que dar aula é uma coisa da minha família. Nós temos mais de 6 professores na família. Então, é uma coisa muito até do sangue, posso dizer aí. E isso veio muito da minha mãe. Minha mãe também sempre foi professora de português e sempre me ajudou em tudo que era relacionado a português. Sempre me corrigindo e me ensinando. E uma coisa que eu adorava era quando eu saía com a minha mãe. Eu lembro de uma vez que a gente foi no Play Center e uma pessoa abordou minha mãe na frente, na fila do Play Center e falou, professora! Eu falei, caralho, que tesão, mano. Ela tá, tipo, brincando e vem alguém aqui com o maior respeito. Ai, você não deve lembrar de mim. A senhora não deve lembrar de mim, porque eu era muito criança, mas eu nunca esqueço de você. E contou uma história lá que eu não lembro mais. Eu falei, nossa senhora, eu quero muito isso pra mim. Um dia eu tava andando do nada e alguém fala, professora! E eu lembro, eu nunca esqueço esse dia. Foi no Play Center, que minha mãe levava a gente pelo menos 2 vezes por ano no Play Center, que eu e meu irmão adoravam. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, eu acho que criatividade é um negócio que faz a gente fazer diferente. E isso vem muito atrelado às nossas experiências, que é exatamente o que o Murilo Gun coloca. Que é o quê? Você ir atrás de estudar e ter um conhecimento mais horizontal, exatamente para você poder ter experiências distintas. E eu sempre adorei uma sala de aula. Não só como professora, mas sempre adorei estar em uma sala de aula. Então, tudo que era oportunidade para assistir uma aula, eu não perdia. Ah, precisa vir alguém aqui na frente. Eu vou. Eu nunca no colégio eu tinha muita vergonha.
Depois que passou a fase do terceiro colegial, filho, não tinha mais vergonha de nada, não tava nem aí, ninguém pagava minhas contas, então sempre fui muito livre. E aí, nesse momento, isso veio muito da educação da minha mãe. A minha mãe, como meus pais se separaram, eu era muito nova e minha mãe tinha 2 filhos para criar, ela sempre me deu muita liberdade, porque ela também não ia conseguir ficar em cima o tempo inteiro. Então, eu posso dizer que com 9 anos, eu vendia cola para poder não pedir dinheiro para minha mãe, porque eu vi o sofrimento dela em pagar as contas. Eu panfletava na rua para poder pagar minhas coisinhas. A minha primeira viagem, eu paguei com o meu bolso vendendo caderno. Olha isso, eu fazia o caderno da galera, vendia. Minha primeira viagem, minha primeira visão do mar foi vendendo caderno. Então, quer dizer, isso tudo veio muito dessa luta da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito admirável. Se você ouvir a história dela, você vai falar, tá bom, entendi de onde veio essa garra. E o lado do professor também puxou da minha família. Só que o ponto criativo aí, eu acho que é essa mistura de experiências. Eu tive professores ótimos e tive professores péssimos. E eu sempre tento tirar o lado bom de tudo. Então, um professor ruim, o que ele me ensina? Ele me ensina o que não ser. E no momento que você aprende o que não ser, você se modela a evitar aquilo. E um professor bom, o que ele te ensina? A matéria e o que ser. Então, todo mundo vai te ensinando alguma coisa. E o critério de ser ou não ser é você que vai definir. E eu sempre usei professores ruins para eu tinha um caderninho que eu anotava. O que eu achei ruim da postura dele ali? E eu ia avaliando tudo isso. Então, tudo que eu achava ruim, eu evito ao máximo de fazer. E tem coisas que eu não tolero. Então, se um aluno me faz uma pergunta e eu não sei responder, eu vou ter que dar um jeito de entender para poder ajudar esse cara. Por quê? Eu não posso ser esse professor, porque eu não quero ser esse professor. Porque aquele professor que me marcou, eu não quero ser. E desde então que eu comecei a entender que eu tenho que aproveitar o lado bom de tudo, que é difícil, isso leva tempo. Mas depois que eu aproveitei isso, eu comecei a melhorar muito as minhas coisas, porque o que era ruim também era bom. Então, se você me perguntava experiências ruins, é muito difícil responder. Outro dia alguém me perguntou, você já brigou com algum namorado? Cara, eu não consegui lembrar de uma briga. E óbvio que eu já briguei, mas eu esqueço tudo que é ruim. Então, isso não me trava. E aí, tudo flui, porque não tem problema. Se teve, também já passou, não lembro mais. E tem o lado ruim disso, porque acabo não tendo birra com ninguém, e aí alguém que já me fez mal pode fazer de novo, porque eu sou uma idiota. Mas a gente vai tentando balancear, né? Acreditando que Deus ajuda. Mas essa questão da criatividade é realmente impressionante. As aulas da Adri são uma experiência. Eu acho que os colegas aqui hão de concordar, todos. E todos os depoimentos que eu vejo a respeito das suas aulas, de alunos de outras turmas, de outros cursos, todo mundo tem essa opinião, né, de que é realmente uma experiência. Vale a pena. Muito obrigada. Odri, você viu, pessoal, como todo mundo acaba se apaixonando, se envolvendo com o curso, e eu acho que a Adriana ela tem esse poder assim de deixar todo mundo envolvido e apaixonado pelo assunto, né? Isso é uma coisa que é incrível dela e, enfim, eu acho que quem está fazendo o curso realmente acaba abraçando e indo até além do que é passado em sala, né? Odri, você comentou que você sempre buscou essa parte de entender como que seria dar aula e facilitar a vida dos alunos, então ter esse lado mais humano. E a gente sabe que hoje é super importante trabalho voluntário. E então a minha pergunta vai mais ou menos nesse tema. Eu sei que você faz aí ações sociais voltadas para a formação de profissionais, mas eu queria que você contasse um pouco mais como que você idealizou esse projeto, com que critério você definiu o escopo e a seleção de alunos. Tenho 2 projetos que eu me sinto muito realizada em executá-los. O primeiro que surgiu foi como eu dei aula sempre em universidades, pós-graduações caras, todo mundo aqui sabe que é caro fazer uma pós-graduação, eu só dava aula para rico, né? Ou que uma empresa estava pagando. E aí eu lembro de uma menina que foi fazer a entrevista e ela era maravilhosa, eu me apaixonei por ela e aí ela não aceitou, tipo, a vaga, ela não quis porque não tinha dinheiro para pagar. Nossa, aquilo para mim foi uma facada. Eu falei, não é possível, mano. A gente vai ter que dar um jeito.
E aí, pensando nela e juntando algumas outras pessoas que eu tive uma experiência semelhante, eu falei, cara, eu vou oferecer um curso gratuito para quem não tem condições de pagar. E aí, esse primeiro curso, ele chamava Estatística é Vida. No decorrer do tempo, e ficando amiga dos alunos, virou Estatística é Nudes. Você vê o nível do que era a gente ali. E esse curso durou 1 ano, e as aulas eram todas as sextas-feiras. Mentira. As aulas eram todas segundas-feiras, e eles tinham que alugar o lugar, e eu ia lá e dava aula para eles, e a gente ficou 1 ano junto, toda segunda-feira, trocando figurinha. E foi maravilhoso para mim. O que eu mais me satisfaço é ver o olho do cara brilhando, ver ele entendendo e se sentindo dono daquilo, e depois ele tendo upgrade na carreira. Desse curso, eu fiz pelo menos 2 ou 3 pessoas conseguirem se alocar no mercado. Eu falei, cara, minha meta tá batida, e a minha doação de hora aqui não é nada perto do que eles podem fazer pro restante do mundo. E o combinado sempre foi, eu tô te dando, eu não quero nada em troca, mas você dá para outra pessoa em algum momento, que essa pessoa pode precisar de você, e a gente acaba fazendo uma corrente do bem. Então, eu sempre tive muito essa premissa. E na minha cabeça, as coisas, elas têm que vir de oportunidades. Eu sou uma pessoa que, além de ter a bunda para a lua, eu nasci numa família privilegiada. Então, eu tive oportunidades que me foram dadas sem muito esforço. E muitas vezes eu me deparava, eu lembro muitas vezes que eu estava na rua, eu vi um mendigo na rua, eu falava, meu, por que ele tá ali e eu tô aqui? Por que não sou eu que tô ali? Então, na minha cabeça, eu sempre tive que devolver alguma coisa para alguém. Eu não sei o que seria esse alguém. Então, eu tento ajudar o máximo de pessoas que eu posso. Eu lembro de uma vez que eu fui levar umas roupas de doação para uma galera que ficava embaixo de um viaduto aqui na Bandeirantes. E na hora que eu estava saindo, deixei as roupas, deixei sapato, deixei um monte de coisa. Uma criancinha veio, uma menininha linda veio e falou assim, tia, você tem material escolar? Aí eu já parei e falei assim, por quê? Ah, porque meu caderno acabou. Eu falei, não seja por isso, filho. Eu volto aqui semana que vem com todos os materiais escolares do mundo. Aí eu tive a infeliz ideia de fazer a pergunta, que matéria que você mais gosta? Matemática. Eu falei, tá fodida. Eu ia todo sábado dar aula para essa menina. Eu ia, levava o material do sábado, passava a lição para a semana inteira, voltava no outro sábado, corrigia com ela, fazia a lição do dia e deixava a lição para a semana inteira. Enquanto ela estava me respondendo, eu ia. Eu fui vários sábados lá com ela. Quando ela parou de fazer, aí eu falei, ó, então o dia que você voltar, você me manda uma mensagem e eu volto. Eles moram na rua, mas todo mundo tem celular, né? Então, nunca mais me escreveu. Eu fiquei bem chateada, mas tem um pouco da história dela por trás. A mãe, aí depois eu fui descobrir a história, né? E a mãe morava ali só de fachada, porque eles tinham uma casa, era só para pedir dinheiro. Olha as histórias, gente. Olha como o ser humano é complicado. Só que isso ainda não me abalava. Então, sempre com aquela meta de devolver o que eu tenho. Por que eu tenho tudo e as pessoas não têm? Então, eu vou dar a oportunidade de alguma forma para elas. E aí, o segundo trabalho voluntário, esse foi o curso que é de longa duração, né? Esse ano a gente começou outra turma. Então, esse acontece de sextas-feiras. E aí tem o Guilherme Reis, que é um amigo meu que também me ajuda como investidor, né? Então, que tem investimento. Então, além do professor da hora, tem o custo do lugar e tudo mais. E esse está 100% de graça para o aluno. E a gente faz para desempregados, pessoas que ganham até R$2.000 e que queiram entrar na ciência de dados. E tem um outro trabalho voluntário que eu acho que é o que eu mais amo fazer, que é com a criançada, né? Eu falo criançada, mas são universitários. Quando eu me formei na Unesp, eu fiz uma promessa para o meu melhor professor, que é o Mário Tarumoto, que eu amo ele de paixão. Eu falei para ele, ó, depois que eu me formar, eu vou voltar aqui e vou doar dinheiro para ajudar na Semana da Estatística. Porque quando eu organizava a Semana da Estatística, eu tinha que sair pedindo dinheiro para as pessoas, e era muito difícil. Eu falei, então, quando eu me formar, eu vou dar dinheiro para esse troço aqui, porque eu vou querer ajudar. E então, eu sempre tive essa de querer voltar para lá para dar o que me deram. E eu fui inúmeras vezes. E aí, eu tive uma brilhante ideia. Eu lembro que eu estava viajando, eu estava voltando de Dubai, ou alguma viagem da Turquia. Eu estava voltando da Turquia de um trabalho. Falei, cara, eu posso fazer um super evento com essa criançada, porque vai me resolver em 2 problemas. Aí teve um lado egoísmo meu. Eu não consigo contratar gente boa saindo da faculdade. Eles são muito inexperientes, eles não têm noção de mundo, aprendem coisas que são muito teóricas e que não têm nenhuma visão prática. Aí, visão solidária. As pessoas, aí como Conre, né, que eu faço parte do Conselho Regional de Estatística, os alunos saem, a debandada da estatística é muito grande. Porque eles não entendem o tesão desse negócio. Como não, brother? Eu preciso tentar ajudar nisso. E o terceiro é dar visão de mercado. Eu preciso contratar pessoas que saibam e que tenham vontade do que estão fazendo. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer o Data Revolution, modelando cientistas de dados para o mercado.
Só que na hora que eu comecei a colocar a conta no papel, eu falei, cara, esse troço é muito caro, porque o meu plano eram 4 dias direto com os alunos, com comida tudo pago para eles, tudo pago para eles, e eu lá soterrando os caras do jeito que eu faço com todo mundo, que é tirando sangue. Quem vai pagar essa conta? Aí eu comecei a usar, pedir dinheiro é comigo mesmo, gente, não tenho dificuldade. Pedi vaquinha, pedi dinheiro para Deus e o mundo, eu precisava de 15 mil reais, a gente conseguiu 20 e tantos, 25. Falei, pronto, não vai ser só um, vai dar para fazer vários. Mas isso tudo era minha vontade de devolver para a Unesp o que eu tinha tido de lá. Só que o projeto foi tão maravilhoso. Receber os feedbacks de, eu estava abandonando o curso e mudei de ideia, porque agora eu entendi o que eu estou fazendo. Que eu só decorava a fórmula, agora eu sei o que elas significam. Eu só tirava a medida, agora eu sei interpretar as medidas. E eles verem, e ver o olhinho deles brilhando. Tem aplicação. Caraca, dá para resolver isso? Ali para mim foi meu estopim. E nesse projeto nós vamos em 3 voluntários sempre, que é eu, o Han, o Jonathan ou a Bia. O Jonathan e a Bia às vezes se revezam, às vezes a gente vai nós 4, porque dá muito trabalho, consome muito. A gente começa a trabalhar às 9 da manhã, acaba a trabalhar meia-noite todos os dias, e a gente tá feliz da vida os 4 dias, porque você tá vendo a transformação acontecendo na sua frente. E crianças, quantos não me disseram, eu ia largar o curso? E quando a gente foi pro Nordeste a última vez? Eu só tava fazendo estatística porque eu tinha que entrar em alguma universidade. Aí eu tô fazendo Enem de novo para mudar de faculdade. Eu falei, você vai sair da estatística, você tá certo disso? Me dá 4 dias. Todo mundo. Adriana, eu não vou sair não. Realmente. Teve um até que brigou com a mãe, porque falou, mãe, e o Enem era no dia do Data Revolution. Ele, mãe, eu não vou pro Enem, eu já decidi, eu não vou largar nada aqui. E aí brigou com a família e ficou no Data Revolution porque viu que tinha uma transformação. Eu acho que o momento mais feliz para mim no Data Revolution foi os alunos. Adriana, tinha cervejada amanhã, mas cancelei para ficar aqui, tá? Que lindo, então tá funcionando. E é maravilhoso esse projeto, aproveitando então que eu falei dele, quem quiser e puder ajudar, quando a gente abrir vaquinha de novo, não deixem de incentivar, porque realmente transforma muitas vidas. Esse funciona muito. Então, galera, vocês acabam entendendo por que a gente falou tanto que ela só terra a gente de exercício, que o curso é super pesado, e a gente tá aqui com esse sorrisão, né? Todo mundo feliz, achando o máximo, porque a mulher não é desse planeta. Simplesmente isso. Porque, assim, é uma matéria muito complicada, e a gente sabe disso. Só quem já tentou entender estatística sem a Adri, que sabe o que tá tentando, o desafio, né, velho? É muito complicado. Então, Adri, pensando nisso, agora a gente quer saber se você, em algum momento, já passou alguma vergonha tentando explicar alguma coisa, tentando entender alguma coisa que não foi, que não desceu. Conta pra gente algum caso. Conta. E foi o pior da minha vida, assim. Foi uma baita de uma lição aprendida. É o que eu falo sempre, né? A gente tem que estar sempre muito alinhado ao que a gente vai se expor, para não passar vergonha, para você estar antevindo. E teve um evento, eu como pré-venda, o vendedor me trouxe o cliente, e o cliente era o gerente, que a gente estava tendo contato direto com ele. E eu combinei tudo com esse gerente. Então, estava tudo certo. Só que esse gerente era novo na casa. Então, ele era novo no cliente da empresa que eu estava. Isso significa o quê? Ele também não tinha muita experiência lá dentro. Só que a minha primeira... Foi uma semana de reunião, não foi uma reunião, foram várias. Então, a gente teve várias reuniões de alinhamento. E estava tudo combinado, o que eu ia falar para o diretor dele na semana seguinte. Cheguei com tudo que estava combinado. Na primeira 15 minutos da minha fala, o diretor olhou para mim e falou assim, eu acho que você não entendeu o nosso problema. Só que o cara era muito direto e reto. E foi exatamente isso. Ele olhou bem pra minha cara. Nossa, eu passei muita vergonha disso. Ele olhou pra mim e falou assim, eu acho que você não entendeu bem o nosso problema. Aí, meu cérebro passou o quê? Adriana, se coloca no seu lugar. Eu perguntei pra ele, realmente, pode ser que eu não tenha entendido. Você se importa de me explicar novamente o problema? Bem humilde. Por quê? Porra, o cara já me fudeu. Eu não tinha muito o que fazer. Na hora que ele explicou o problema, não era nada do que eu tinha combinado com o gerente. Nada. Aí eu olhei para ele e falei, o senhor tá certíssimo. Eu não entendi nada do problema de vocês. Eu vou pedir pra gente cancelar essa reunião. E eu volto daqui depois com uma outra solução que se encaixe pro seu problema. Porque realmente eu não entendi nada do seu problema e peço desculpas por essa gafe.
que aconteceu ali? Cara, para mim foi uma lição super aprendida. E isso também, gente, talvez eu não tivesse reagido daquela forma se eu fosse muito jovem. Talvez eu ficasse arisca. Como assim eu não entendi, caramba? Fiquei aqui conversando com esse cara um tempão e agora eu não entendi? Não é. Eu tive que entender que ele era novo e que ele também não estava. Então, se entre passar vergonha o fornecedor ou o funcionário, eu preferia eu ficar com a bronca. Então, realmente, eu não entendi, te peço desculpas, vamos cancelar essa reunião e a gente marca um outro momento, porque, realmente, tudo que eu tenho aqui para te falar não encaixa com o seu dilema. Aí, o cara foi super... Aí, ele mudou a chave, porque ele viu que ele estava em cima e era o que ele queria. Então, tá bom, reunião cancelada, tô indo embora, pode marcar de novo. E acabou. E aí, o que aconteceu? O vendedor ficou pé da vida. E eu falei pra ele, baixa sua bola aí, filho, você vai brigar com quem aqui? Não adianta. Ele, mas vocês não combinaram tudo? Eu falei, sim, combinamos. Mas ele é novo na casa, ele não tinha obrigação de saber e ele não sabia. E aí o gerente depois veio conversar, pediu desculpa e tal, mas não era culpa dele também. Só que esse dia, nossa, eu travei de um jeito. Imagina, você tá todo empolgado apresentando o bagulho e o cara foi diretamente. Eu acho que você não entendeu o nosso problema. Eu também estou achando, então agora melhor eu concordar, né? Esse dia foi triste. Odri, aproveitando o gancho aí que você contou esse caos aí, a gente, como aluno, a gente adora causos. Eu queria que você contasse aí pra gente. Eu já vi várias palestras tuas, e só que eu queria que você compartilhasse aqui com todo mundo alguma apresentação assim que para você foi a mais criativa, que realmente o pessoal ficou, né, super contente assim e até surpreso com essa apresentação. Cara, acho que tiveram duas que foram bem interessantes porque foram bem diferentes. Na verdade, eu sempre tento fazer minhas apresentações ser de alguma forma diferente. E uma delas, eu, como papel de pré-vendas, eu tinha que fazer uma pré-venda de um software que ia vender um software que relacionava o meu cliente com o cliente dele. Então, era uma pré-venda de um produto de relacionamento com o cliente. Cara, isso entrou na minha cabeça de um jeito muito agressivo. Porque eu falei, cara, como é que eu vou fazer uma pré-venda de um produto que promete melhorar o relacionamento dele com o cliente se eu não for impactante com o meu cliente, que é ele? Eu falei, eu vou ter que ser muito criativa. Aí eu fiquei dias pensando como que eu poderia fazer algo que chamasse a atenção do meu cliente. Porque é muito diferente você vender B2B, né? Então, business to business, porque eu estava vendendo para uma empresa, e ter o B2C, que é mais humano, é uma pessoa, não é uma empresa. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que seja muito diferente para essa empresa que está me assistindo, que por trás é um humano ainda, né? Porque é um ser humano que está ali, para ele não me esquecer. E como eu sempre estudei, não foi sempre, mas depois de um tempo eu comecei a estudar muito o lado humano, teve em alguns cursos que eu fiz, que eu aprendi que o cérebro humano ele é dividido em dois pedaços, onde um pedaço que é 60%, que é a nossa maior parte, ele é muito visual, ele é muito cheiro, ele é muito toque, ele é muito lembrança de infância. Falei, cara, eu vou ter que usar isso ao meu favor. Então, eu tive a brilhante ideia de fazer a apresentação com um vestido rosa-choque, como se eu tivesse indo para um casamento, para uma formatura, para algo super chique. E esse dia me marcou muito, porque tinha alguns amigos meus, né? Vocês sabem que eu sou rainha do Tinder, e tinha alguma galera que eu tinha conhecido no Tinder que estava ali, mas era trabalho, né? Todo mundo sabe que eu sou rainha do Tinder para N coisa. E tinha um menino que eu conheci lá que estava com o diretor dele lá. E esse menino, o Charles, ele falou pro diretor dele, que era um médico, trabalhava no hospital. Ele falou, essa menina é muito foda, você vai adorar ela quando ela entrar. Isso no começo da apresentação. Então, tinham pessoas apresentando, a minha apresentação era a última. Nesse momento, eu estava com roupa normal. Quando a galera saiu para o intervalo, eu fui pro banheiro e a mulherada me maquiou, porque eu não sei fazer essas coisas. Me maquiou inteira, trocou a roupa, botei o vestido rosa, elas pintaram meu cara, fizeram aquele bagulho que enrola o cabelo, tal. Tava toda fina, como se eu tivesse ido para um casamento. Aí eu entrei no auditório, peguei o microfone, todo mundo me olhando com uma cara do tipo, que porra é essa? E eu, ai meu Deus, eu não posso rir, agora eu sou uma atriz. Aí eu peguei o coisa, galera, vamos voltar? Pá, a galera sentou, todo mundo me olhando com uma cara muito de X. Eu fiz a apresentação inteira, que eu tinha que falar de coisas teóricas. E sempre do meu jeito, fazendo a galera entender, interagindo, perguntando. Chegou no final. Falei, gente, bom, a solução é tudo isso aqui que a gente viu e que vocês viram que é animal, umas ideias geniais de como a gente lidar com ali era como que eu alocava dinheiro para investimento em marketing. Mas tem duas coisas que eu tenho certeza absoluta.
certeza absoluta que tá passando na cabeça de vocês. Uma delas é, que merda é essa de roupa que você tá usando? Então tá todo mundo se perguntando por que eu tô usando essa roupa. E 2, é que vocês nunca mais vão esquecer. E é exatamente isso, o número 2, que o nosso software vai fazer você fazer com o seu cliente final, nunca mais se esquecer. Aí já começou aqueles olhinhos do tipo, quê? Todo mundo brilhando, olhando pra mim. Aí eu expliquei que o lance do cérebro dividido em 2, expliquei que eu tava com vestido rosa em homenagem ao mês das mulheres, porque era o dia da mulher. Expliquei toda a lógica, e aí acabou a apresentação. Aí o que me marcou é, pelo menos umas 5 pessoas vieram pedir para tirar foto comigo. Gente, ninguém nunca veio pedir para tirar foto. E depois, o médico que eu comentei, ele veio falar comigo, ele falou assim, olha, eu preciso te contar isso. Porque o Charles, quando ele falou de você, ele falou que você era super inteligente e tal. Quando você entrou com esse vestido, eu olhei para ele e falei assim, olha, ela pode ser inteligente o que for, mas ela não sabe se portar, ela não sabe pôr uma roupa para vir fazer uma apresentação. Agora, no final da sua apresentação, eu entendi e eu vim te agradecer por essa experiência. Obrigada e parabéns. E aí foi embora. Aí eu achei genial. Falei, pô, tem que ser criativo mesmo. A segunda foi uma apresentação que me pediram para fazer e tinha que ser diferente porque tinha muita concorrência no mesmo horário. Então, imagina que eu tenho um slot aqui de meia hora para falar, mas tem 5 apresentações no mesmo horário. Como é que eu vou chamar a atenção dessa galera para vir para minha sala? E aí a gente simulou barata, as ideias que a gente teve. O que você faria se você estivesse num quarto cheio de barata e a sua liberdade estaria em você explicar quais são os 3 passos da ciência de dados? E aí a analogia foi a barata. Eu falei, bom, se eu estou falando de barata, tem que ter a barata na minha apresentação. Aí eu fui estudar as baratas. E eu descobri que as baratas são um bicho muito curioso, que é igualzinho a inteligência artificial, que é igualzinho o conceito de Big Data. Você sabia que uma barata, ela anda 60 km por hora? É o conceito de Big Data, ser rápido. Você sabia que uma barata não dorme? É o conceito de inteligência artificial. Por quê? A máquina não desliga, a barata também não. Você já tentou matar uma barata? Você não consegue. Por quê? Porque ela tem sensores na bunda. Ela tem 2 pelinhos na bunda que mensura tudo que está perto dela. Que é exatamente o conceito do que a gente faz no nosso algoritmo. A gente tenta antevir o que está vindo. E vocês sabem para que serve uma barata? Para que Deus inventou uma barata? Tudo tem que ter um porquê, né, gente? Para que Deus inventou uma barata? Verdade. Não faço a mínima ideia. A gente não sabe, Dri. Uma barata, eu fui estudar, eu também não sabia, né? Porque a gente normalmente só fala mal da barata. Essa barata de casa, essas pequenininhas aqui que não serve pra nada, até hoje é a barata aqui, essa daqui não serve pra nada mesmo. Essa daqui pode ser exterminada que ninguém vai sentir falta. Ela não ajuda em nada, ela só, na verdade, ameaça a nossa saúde. Mas as baratas de verdade são aquelas cascudonas, que são gigantes. E é aquela monstruzinho, sim. E pra que ela serve? Pra comer bosta dos outros animais. Então, ela ajuda na nossa saúde sanitária aí para não ter cocô de outros bichos em todo lado. Então ela come a bosta dos outros, que é igualzinho que cientista de dados faz, gente. O que a gente come? A bosta do dado dos outros, que tá tudo cagado. E a gente tem que arrumar e fazer toda a arte para o negócio funcionar. Só que essa analogia eu não pude fazer na apresentação, né? Como a gente está aqui no meu canal, posso falar. E uma outra coisa que é um mito, que eu até falei isso também na apresentação, e a apresentação inteira foi analogia com a barata. Então a galera ria do início ao fim, porque ninguém esperava um troço desse. É de que todo mundo fala que esse bichinho aqui é o único que sobrevive à bomba atômica. E isso também é mentira. Assim como inteligência artificial não é mágica, a barata não sobrevive a uma bomba atômica. Ela também morre. Então foi muito legal, foi uma experiência muito legal, tanto é que curtiram pra caramba e as pessoas que estavam assistindo pediram para eu ir fazer essas apresentações nas respectivas empresas. Então eu falei de barata por pelo menos 2 meses sem parar. Dri, aproveitando, dá uma dica não, ensina a gente aí como que você consegue participar de tanto congresso, dar tanta aula, estar em vários canais de entrevista, estudar tanto, igual você vive indicando livro, até dou uma dica a hora que acabar aí, você indicar um livro para quem está assistindo o seu canal, se você pudesse indicar um livro, acho que seria bem bacana. Como que você consegue fazer tudo isso e ainda fazer isso com muita excelência? Porque, assim, você entrega tudo muito bem, porque, como você disse, é muito exigente, a gente é uma prova disso. Como que você consegue? Quantas horas tem o seu dia? Meu dia, ele parece ser mais longo que o dos outros. Mas é que eu tenho um segredo que foi o quê? Até comentei isso na HSM. Outro dia a HSM me ligou e falou, a gente queria te entrevistar por como você faz a gestão do tempo. Eu falei, nossa, mas quem sou eu para vocês? Por que vocês me ligaram? E foi exatamente esse o tópico, de como fazer essa gestão do tempo. Uma coisa que eu aprendi é desliga o WhatsApp. Então, quando eu não estou dando aula e eu preciso concentrar, meu WhatsApp não apita.
Eu acho que é um dos poucos celulares que não apita, não aparece. Então, eu só respondo quando eu estou ali. E quando que eu estou ali? Quando eu passo exercício para os meus alunos online, eles me mandam foto, que nem vocês já sabem bem como isso funciona. Ou quando eu estou realmente resolvendo algum problema, porque as pessoas que trabalham comigo, a gente se comunica muito pelo WhatsApp. Agora, quando eu estou concentrada em outra coisa, você não vai me ver online, você não vai me ver pegar celular. E aí isso faz o nosso tempo fluir muito melhor. Então, eu acho que um dos caras que atrapalham é esse relacionamento com muita gente. O que é bom, mas em alguns momentos atrapalha. E o outro é ter foco. Qual é a prioridade, qual é a ordem das coisas, e aí eu não sei, eu acho que porque eu sou formada em estatística, isso é muito forte em mim. Princípio da otimização. Então, por exemplo, eu tenho que lavar roupa, mas eu tenho que fazer uma atividade, coloca a primeira roupa na máquina, vai fazer a atividade, que é o tempo de quanto lava, você executa, na hora que termina, você pendura, pronto. Isso não é, eu já percebi que isso não é muito comum para as pessoas, porque elas querem fazer uma tarefa por vez, e aí isso leva muito tempo. Então, tudo meu é muito encadeado. Então, a Rafa, que trabalha aqui comigo, ela sabe muito bem disso. 6 horas da manhã, isso na época que estava aberto e a gente podia ir pra rua, né? 6 horas da manhã acordou, 6h10 eu já saí de casa, 7 horas eu já tô voltando da academia, 7h20 eu tô saindo do banho, 7h30 eu já tenho que estar na porta com a marmita pronta. E aí ela já fez toda a comida para mim e dali a minha agenda vai seguindo encadeado. O Rodrigo teve a experiência de passar um dia comigo e ele viu que é exatamente assim, ó, é tudo planejadinho e super encadeado, e evitar consumir mais tempo do que o combinado. Por isso que eu prezo muito por horário. Vocês já perceberam que a aula começa às 7 horas em ponto, pra gente respeitar o horário de todo mundo. Por quê? Porque combinado não é caro e o seu tempo é dinheiro, né? Muito bem, sempre alguns ensinamentos. E vamos para um agora, aproveitando, né, o momento que o ministro da Educação saiu e você com vários trabalhos voluntários, várias ideias super apropriadas. Se você fosse ministra da Educação, o que você faria de diferente ou o que você faria? Você já participou, deu muitas aulas para vários tipos de alunos, para várias idades, assim, já teve contato com várias idades. O que você faria diferente ou o que você faria? Cara, eu acho que eu deveria ser presidente para conseguir fazer o que eu queria, que é o quê? Investir tudo que puder em educação. Porque é a educação que dá base para todas as outras preocupações de um governo, de uma prefeitura, de um estado, de um país. E eu sinto falta disso. A nossa educação é muito precária e veio muito de uma política de que ninguém precisa pensar, quem pensa sou eu, porque aí eu conduzo do jeito que eu quero. E isso é muito ruim. E a gente precisa, na verdade, ter cérebros pensando para ter criatividade rolando, para ter inovação surgindo e para ter novas coisas e novas experiências. Então, se eu fosse ministra da Educação, eu ia pegar o dinheiro e investir na base, que é fazer uma reforma na educação básica. E aí foi uma discussão que eu já até tive uma vez com um advogado, quando a gente estava numa festinha aqui em casa. Eu falei, cara, para o mundo, olhando o Brasil, né, para o nosso Brasil melhorar, vai ter que algumas pessoas perderem com isso. O que isso significa? Mantém na educação do jeito que está e começa a fomentar a base. Esses caras, na hora que estiverem aqui, já vai estar os dois melhores e depois aqui. E isso levaria muitos anos. Então, seria uma reforma, sei lá, de uns 30 anos para a gente conseguir ter uma pessoa inteira formada. E no momento em que você forma essa pessoa, ela vai virar pai, o filho dela já vai ser educado numa educação diferente, o que vai fazer com que o país inteiro cresça. Então, a minha visão, se eu fosse, por exemplo, um Bolsonaro, eu ia colocar muito mais dinheiro na educação. Claro, não ia esquecer saúde, não ia esquecer segurança, nada disso, mas é um fruto que eu ia colher em todos os outros se a educação fosse bem feita. E isso a gente viu acontecer na China muitos anos atrás, e tanto é que a China hoje é referência porque as pessoas são educadas, elas são treinadas, inclusive, a tomar banho, elas são treinadas, inclusive, a respeitar o outro, a trabalhar em conjunto, coisa que a gente não é. O brasileiro é muito do egoísmo. É meu, se tá nos meus, e meus leia-se famílias e amigos, tem privilégio, senão não. Isso não é certo. Então todo mundo é todo mundo. E isso quer dizer o quê? Se a gente tiver educação básica, a gente começa a ter esse discernimento. Então se eu fosse ministra e tivesse dinheiro, eu ia focar no básico e ia declarar, olha, um monte de gente vai se fuder nessa história. Mas, cara, é para vocês se fuderem, pro resto ser bom. Porque não tem uma solução para tudo. A gente não consegue injetar conhecimento nas pessoas. Isso tem que começar de quando é criancinha. Então, literalmente, eu acho que eu investiria na educação básica da básica da básica. Porque nesses trabalhos voluntários, como eu tenho contato com pessoas que são de classe mais baixa, eu percebo a diferença de nível de conhecimento. Não saber o que é uma divisão, não saber o que é uma combinatória. Então,
o nosso ensino é grave, é bem grave. Poderia, aproveitando o gancho aí de você ser a ministra da Educação, e a gente e aproveitando também que a gente sabe que a geração de jovens hoje está querendo entrar no mercado de trabalho, buscar desafios que realmente causem impacto para a sociedade, né? Eu queria entender com você como que você acredita que a ciência de dados ela pode habilitar projetos que realmente viabilizem tais propósitos, por exemplo, nas descobertas científicas. Toda descoberta científica ela tem que ser pautada em dados, em experiências, em coisas que já aconteceram para a gente ter aprendido alguma coisa. Por isso que a gente está sofrendo tanto aí com o Covid, porque a gente não tem experiência. Então, quer dizer, a gente não tem dados o suficiente para tomar decisões corretas, as mais adequadas, e a gente está indo conforme os dados vão surgindo, porque a gente está vivendo esse momento. Toda pesquisa científica precisa de dados, e para você chegar a alguma conclusão, você vai precisar de uma análise. E isso a ciência de dados consegue fazer como ninguém. E aí eu posso falar da estatística também, porque a estatística em volume de dados que não é tão grande, que eu não consigo aplicar um modelo de machine learning, por exemplo, eu vou precisar usar a estatística bem feita, do jeito que ela foi criada. Então, eu acredito muito que a ciência de dados pode fazer altas transformações em todos os negócios. E isso vai motivar muita gente. Por quê? Imagina, você descobre para que serve todas as medidas que a gente vê em ciência de dados. Aí você descobre que isso aplica para qualquer coisa, só tem que entender o contexto. Cara, você virou rei, porque você escolhe aonde você quer trabalhar, você escolhe o que você quer fazer, você está livre. E o ser humano tem uma coisa que ele gosta, é a liberdade, de escolher as opções, de mudar a hora que quer e fazer o que quer. Imagina, com o mesmo conhecimento, você mudar a hora que quer e fazer o que você quer. Cara, é a profissão perfeita. Então, só que tudo também tem os dois lados, né? A gente não pode ser só cientista de dados no planeta, porque não vai ter especialista nos temas do qual ciência de dados ajuda. Então, o importante é ter os dois, mas que eu acho que ciência de dados pode fazer o cérebro das pessoas expandirem é surreal. E eu acho que vocês aí, como alunos, têm essa visão, porque cada aula é uma novidade nova, cada aula é uma exploração de coisas que, nossa, dá para fazer isso, nossa, dá para fazer aquilo. E junto com as experiências pessoais de vocês é que vocês vão fazer a diferença. Então, a ciência de dados, com a criatividade do ser humano, vivências passadas, e com um problema técnico, um problema que necessita de ajuda, a gente muda o planeta inteiro. Então, eu acho que, sim, ciência de dados pode ser um propósito maravilhoso para todo mundo, e eu espero sempre contaminar o quanto mais gente, melhor, para a gente poder melhorar o mundo cada vez mais. Eu já entendi que eu não vou conseguir mudar o mundo, mas eu posso contaminar pessoas para que elas mudem o mundo. Perfeitamente. Dentro dessa exploração do universo infinito das possibilidades oferecidas pela ciência de dados, muitos pensadores no mundo todo estão refletindo bastante sobre esse tema, Adriana. E o filósofo e historiador israelense Yuval Harari, que é uma pessoa que eu admiro muito pela lucidez das suas ideias, ele vê com bastante pragmatismo esse nosso potencial de realizações através da ciência de dados. Ele se preocupa com temas que estão um pouco acima e além do que a gente já consegue fazer hoje na ciência de dados. E ele se preocupa particularmente com as liberdades, os direitos, e recentemente, numa palestra no Fórum Econômico Mundial, ele falou sobre a equação que define o que ele chama de habilidade de hackear seres humanos. Ele diz que B mais C mais D é igual a A, em inglês, ability, de hackear humanos. O B é o domínio da biotecnologia, o C é de computing power, o D de data, obviamente. E o prognóstico do filósofo não é animador. Ele acha que os Estados Unidos e a China estão numa posição muito superior de liderança nessa corrida por dominar todos os seres humanos do planeta, conhecendo-os mais do que eles próprios,
não só biologicamente, mas emocionalmente, socialmente, intelectualmente, enfim, ele vê o mundo dentro de pouco tempo, se nada for feito, como colonizadores e colônias de dados, que serão os países que não conseguiram se desenvolver a ponto de dominar a máquina de fabricar informações úteis. Eu fico bastante preocupada porque eu vejo um potencial incrível na inteligência artificial, muitos exemplos que você já citou, mas é um potencial de igual magnitude para construir e evoluir a civilidade e destruir até por completo. E eu queria que você compartilhasse conosco como é que você vê uma forma de pautar os cientistas de dados pela ética, porque os físicos que desenvolveram a bomba atômica, eles eram pessoas muito esclarecidas, com muitos conhecimentos, que colocaram tudo isso a favor de um invento que foi uma catástrofe para a humanidade. E nós, cientistas de dados, eu futura, posso me pautar por princípios éticos que façam o uso do bem para a ciência de dados. Como que você vê isso? Além do tema da educação, que você já destacou. Eu também sou super fã do Harari e acho ele maravilhoso, e eu concordo muito com todos esses pontos de vista dele. Eu não acho que é a inteligência artificial que vai causar isso, de países estarem no poder e outros não. Eu acho que a gente já vive isso, vamos combinar, né? Sim. Porque são os mais ricos e os mais pobres vivendo na miséria ali e mendigando para os mais ricos. Então, eu acho que isso vai acentuar, porque vai ter mais poder para manipulação. E aí entra o lado humano das coisas. Então, eu tenho uma premissa, e é muito o que eu discuto muito quando eu assisto aquele filme da invenção do computador, do Alan Turing, que é o jogo da imitação. Ali demonstra exatamente isso em uma forma de filme, contando uma história de uma invenção do computador. Ali foi a mesma coisa. O cara mais genial foi morto por nós porque não aceitávamos a homossexualidade dele, o que é uma coisa que na minha cabeça não entra, porque cada um tem que ser o que quer e é problema dele, não é meu. E no momento que a gente não respeita o outro, a gente invade um espaço que não é nosso. E no momento em que eu invado um espaço que não é meu, com uma máquina que tem mais potência do que eu e que tem mais potência do que o espaço que eu estou invadindo, com certeza eu vou ser devastador. Então, o meu princípio sempre é me perguntar por que, para quê e como isso vai ser usado. Porque se isso fere a minha ética, vai ser que nem eu quando estava diretora. Eu peço demissão e vou embora. Não é um problema, porque eu tenho a minha ética a seguir, que não quer dizer que é a certa, mas é a minha. E eu acredito nela. Então, eu acredito que o ser humano, cada um tem o seu. E, infelizmente, existem pessoas que a ética delas não passa por nenhum filtro desse. Ou seja, não é difícil eu invadir o espaço do outro, e muito menos se for com uma máquina. Até porque, às vezes, eu posso estar anonimizado, que a gente vê muito. Então, cara, aí é lado humano. Aí é estar nos reféns, e aí, de novo, a gente pode voltar para o ministro da Educação, que é o quê? Educação básica. Se a gente dá educação básica e mostra o discernimento do que é o certo e do que é o errado, a gente pode tentar minimizar isso. Mas isso, seja rico, seja pobre, seja o que for, também é um pouco da pessoa, porque existem doenças relacionadas. Eu posso ser psicólogo, eu posso ser psicopata, eu posso ser várias coisas que me denigrem cerebralmente, doença, e aí eu posso querer fazer o mal para alguém. Mas eu acho que a gente vai estar sempre exposto, eu acho que isso não pode ser um limitador para a gente crescer com a tecnologia, porque ao mesmo tempo que ela pode fazer mal, pode sim, e pode estragar muito, ela também pode fazer muito bem, pode salvar muito. Então, eu acho que vai da ética de cada um, e o que eu desejo é que nenhum aluno meu faça alguma coisa para o mal, e sim para o bem, e que consigam prosperar e trazer retornos e trazer melhoria na qualidade de vida do ser humano. Porque a premissa básica é o quê? A gente é preguiçoso. Tudo que eu puder fazer para tirar minha preguiça, maravilhoso. E se meus alunos fizerem coisas que tirem meus trabalhos para eu ser mais preguiçosa, melhor ainda. Maravilha, mas o seu exemplo é um modelo bastante forte. Pelo menos os seus alunos, eu tenho certeza que você está conseguindo influenciar para o bem, e nós seremos propagadores
desses valores que carregamos pela vida, da nossa família e de você. Ai, gente, que emoção! Eu sempre falo que pessoas do bem sempre estão perto de pessoas do bem, porque uma pessoa do bem não consegue ficar ao lado de uma pessoa do mal. Então, se você é do bem e está ensinando coisas do bem, coisas boas, a gente vai sempre propagar isso. Mônica, minha avó tem um ditado a respeito disso. Ela sempre nos ensinou que os iguais se procuram e eles sempre se acham. E nós estamos aqui. Ai, gente, que romântico. Dri, eu só queria agradecer. A gente acabou até se empolgando aqui, extrapolando um pouco do tempo médio aí das gravações, porque realmente foi muito rico, você tem muita história para contar e a gente acabou sabendo um pouco mais sobre você. Agradecer o tempo também das minhas colegas aí de curso. Obrigado por ter aceito o convite. E eu queria aproveitar para a gente fechar 2 favores para você. O primeiro, para você indicar um livro ou mais livros que você achar interessante. E a segunda questão, para você dar algum recado final aí para todo mundo que está assistindo. Obrigada, gente. Então eu vou começar agradecendo também, né? Primeiro, muito obrigada, achei sensacional essa ideia aí. Agora eu sendo soterrada de perguntas, achei genial. Tamara, muito obrigada. Célia, muito obrigada. Mônica, muito obrigada. Rodrigo, obrigada aí pela brilhante ideia, né? Que foi o criador desse formato diferente aqui. Muito legal. Adorei conversar com vocês. Acho que foi até uma boa oportunidade para falar um pouquinho mais de tanta coisa que às vezes me perguntam e não está escrito em nenhum lugar. Os livros que você falou, óbvio, todo mundo sabe que eu indico esse livro sempre, que é o Estatística, o que é, para que serve, como funciona, do Charles William. Esse cara não é estatístico, mas ele é realmente incrível. Eu gosto tanto dele que esse daqui tá fechadinho. Aí vai falar, você nem leu. Como não? Eu já comprei mais de 60 desses livros para doar e para os meus alunos, para dar em palestra. Então, na sala de aula aí, vocês sabem que já teve gente que ganhou. E eu escrevi pro autor, eu procurei ele, eu falei, cara, eu preciso agradecer essa pessoa. Só que eu não sei se agradeço ele, a mãe ou o pai dele. Então eu escrevi para ele falando, cara, você é um cara muito incrível, eu não sei se eu devo agradecer você, o seu pai ou sua mãe, mas manda meu beijo para eles e fala que eles fizeram um ótimo filho. Aí ele rachou o bico, que é um gringo, né? Gringo não tá acostumado com essas coisas. Rachou o bico e falou, nossa, eu nunca recebi um elogio desse, mas muito obrigado, vou passar o recado. Obrigado por comprar tanto livro meu, porque eu falei para ele que eu já tinha comprado mais de 50, mas já passei de 100 facilmente. Outro livro que eu indico, e esse daqui é brasileiro, né? Então esse daqui é um gringo. Eu não sei de onde ele é. Mas esse daqui é de um professor aqui da USP. Esse cara é maravilhoso, chama Luiz Fávaro. É o cara que eu tô pleiteando aí para fazer meu doutorado com ele. E esse manual aqui de análise de dados, que é literalmente um manual, é um livro muito bom. Onde passa por tudo que a gente está vendo no nosso curso, mostra muito bem como funciona a estatística. E ele é bem didático, e a esposa dele escreveu o livro junto com eles. E eles têm esse em português e tem um outro em inglês, que é bem semelhante, mas tem alguns capítulos a mais. Então, esse livro aqui é caro, mas vale cada centavo, porque realmente é muito bem escrito. Então, eu indicaria esses 2 livros, esse mais teórico e esse mais conceitual, para se divertir. Isso aqui é para ler no carnaval. Eu já perdi 3 carnavais, eu não gosto de carnaval, né? Mas já fiquei 3 carnavais lendo esse livro, e leio de novo. E acho que a minha mensagem cara, foi o que eu falei quando eu conheci o Rodrigo. Rodrigo, apertar o botão não resolve o problema de ninguém, porque apertar o botão uma máquina faz. Se uma máquina faz, você não é sexy. O que você se torna sexy para mim? Usando seu cérebro, que é uma coisa que é sua e que tá junto à sua inteligência, a sua história, o seu jeito de lidar com as pessoas e a sua criatividade. Que foi a pergunta muito da Célia quando ela falou do Murilo Gun. Porque sem criatividade, a gente não vai conseguir fazer ciência de dados funcionar. Então, apertar botão não resolve o problema. E o que eu noto sempre, cada vez mais, sem comunicação também a gente não vai muito longe. Então, eu dependo dos outros para conseguir fazer o meu funcionar. Então, eu acho que a mensagem principal se capacitem sim tecnicamente, saibam o que estão fazendo, invistam as horas bundas aí que a Tamara falou, muito para conseguir se desenvolver e aprender. Porque aprender é você com você mesmo. Aí recomendo um outro livro, que é Aprendendo a Inteligência. É um livro ótimo para a gente poder entender como o nosso cérebro trabalha para a gente absorver alguma coisa. E não deixar de lado
o ser humano, que é o quê? Respeitar as pessoas e saber lidar e conviver com os outros, respeitando as diferenças. Eu não tolero aquela pessoa. Por que você não tolera? Então, muito provavelmente, por que você não tolera é porque você faz coisa parecida, porque a gente só não gosta daquilo que a gente vê no outro. E isso é muito louco. Então, quando a gente aprende a respeitar e a lidar com essas coisas, a gente, além de viver num ambiente mais agradável, a gente consegue muito melhores resultados. Então, eu acho que as coisas deveriam andar assim, né? Sempre os dois juntos e não um mais do que o outro. E é muita coisa, filho. Vai uma coisa de cada vez. É o que eu falo para vocês como alunos. Vocês ficam tudo ansiosos. Eu quero... Não, fica, calma, baixa a bola. Confia em mim, confia. Vamos devagar, vamos por partes, porque seu cérebro tem limite. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender e que eu levei muito tempo para aprender, porque eu sempre quis saber tudo na hora que falou o A. Cara, meu cérebro não é assim. Eu só fui digerir as coisas depois de 2 anos que me falaram A e aquela frase voltou na minha cabeça e agora fez o clique. Então, é aprender a se respeitar os tempos que o nosso cérebro e que o nosso corpo precisa. Então, eu acho que isso ajuda a gente a evoluir mais tranquilamente, sem tanta pressão e sem tanta ansiedade, que é uma coisa difícil, eu sei. 90% eu tô falando da boca para fora, mas que é uma coisa que realmente funciona se a gente conseguir se controlar. Então, a minha dica seria a gente baixar a nossa bola, ler vários livros interessantes, estudar muito e se sentir dono daquilo que você está fazendo. Porque se você é dono, você ama. E aí, se você ama, você vai brilhar naturalmente.